Então, vamos ler mais um Freud. Histeria, nome do texto, de 1888. Tem aqui a palavra grega histera, é útero. Ponto 1, história. O termo histeria vem dos primórdios da medicina e é resultado do preconceito superado apenas em nosso tempo, que relaciona a neurose com enfermidades do aparelho genital feminino. Na Idade Média, a neurose teve importante papel histórico-cultural. Assumiu formas epidêmicas devido ao contágio psíquico e era o fundamento factual na história da possessão e da feitiçaria. Documentos daquela época atestam que sua sintomatologia não sofreu mudança até hoje. Uma avaliação e melhor compreensão da doença começou somente com os trabalhos de Charcot e da escola da Salpêtrière, por ele influenciada. Até então, a histeria era a bête noire da medicina, a besta negra da medicina. Os pobres histéricos, que em séculos anteriores eram queimados ou exorcizados como possessos, em nossa época esclarecida, foram submetidos apenas à maldição do ridículo. Seu estado era considerado mera simulação e exagero, não merecendo uma observação clínica. A histeria é uma neurose no sentido estrito da palavra, ou seja, não só não foram encontradas mudanças perceptíveis do sistema nervoso nessa doença, como tampouco se deve esperar que algum refinamento das técnicas anatômicas venha comprová-las. Então parece que a definição de neurose é uma doença psíquica sem que haja uma alteração no sistema nervoso, sem que haja algum traço anatômico. A histeria resulta de modificações psicológicas do sistema nervoso. Modificações psicológicas, não anatômicas. E sua natureza poderia ser expressa numa fórmula que levasse em conta as condições de excitabilidade das diferentes partes desse sistema. Mas essa formulação fisiopatológica ainda não foi descoberta. Ainda não se descobriu as condições de excitabilidade das diferentes partes do sistema nervoso. Então ele está falando que a histeria é um resultado de uma modificação psicológica no sistema nervoso, ou seja, uma mudança das condições de excitabilidade dele. Por enquanto, é preciso contentar-se em definir a neurose de maneira puramente nosográfica, pelo conjunto dos sintomas que nela aparecem, assim como a doença de Bacillol, digamos, é caracterizada por um grupo de sintomas: exoftalmia, bócio, tremor, aceleração do pulso e mudança psíquica, sem consideração de um nexo mais estreito com esses fenômenos. Parte 2, Ponto 2. Definição. Ainda hoje, autores alemães e ingleses costumam usar arbitrariamente os termos histeria e histérico, juntando histeria e nervosismo em geral, neurastenia, muitos estados psicóticos
e muitas neuroses ainda não separadas do caos das doenças nervosas. Em vez disso, Charcot sustenta que a histeria é um quadro clínico distinto e bem demarcado, que se mostra mais claramente nos casos extremos da chamada grande histeria ou histeroepilepsia. Além disso, a histeria abrange as formas mais leves e rudimentares do tipo grande histeria, que se esmaecem pouco a pouco em direção à normalidade. A histeria é fundamentalmente diversa da neurastenia. É a rigor o seu oposto. Então ele está falando que há uma confusão entre histeria e nervosismo em geral, ou neurastenia. Mas o Charcot definiu a histeria, tomando desde os casos extremos, histeroepilepsia, até formas leves, né, que tendem à normalidade. Ponto 3. Sintomatologia. A sintomatologia da grande histeria é bastante rica, mas nada irregular, compõe-se de uma série de sintomas, entre os quais se incluem ataques convulsivos. Eles são precedidos de uma aura peculiar, pressão do epigástrio, constrição na garganta, latejamento nas têmporas, zumbido nos ouvidos, ou parte desse complexo de sensações. Essa aura também surge de forma independente nos pacientes histéricos, ou constitui por si só um ataque. É conhecido, sobretudo, um globus histéricos, a sensação, lembrando os espasmos da faringe, de que uma bola sobe do epigástrio para a garganta. O ataque, propriamente, tem 3 fases, quando é completo. A primeira fase, epileptoide, semelha um ataque epilético comum, às vezes um ataque de epilepsia unilateral. A segunda, a do grandes movements, exibe movimentos bem amplos, como os chamados movimentos de saudação, as posturas em forma de arco, contorções. A força neles aplicada é com frequência enorme. Para diferenciar esses movimentos de um ataque epilético, observe-se que os movimentos histéricos são sempre executados com elegância e coordenação, em forte contraste com a brusquidez das convulsões epilépticas. Além disso, nos espasmos histéricos mais violentos, não há, em geral, lesões mais severas. A terceira fase, alucinatória do ataque histérico, a da atitude Pasolini, distingue-se por posturas e gestos característicos de cenas apaixonadas, que o paciente alucina e muitas vezes são acompanhadas das palavras correspondentes. Durante todo o ataque, a consciência pode ser conservada ou perdida, este último caso sendo mais frequente. Ataques desse tipo podem se juntar numa série, de modo a persistir por horas e até dias. Diferentemente do que ocorre na epilepsia, o aumento da temperatura é insignificante. Cada fase do ataque ou cada trecho de uma fase pode surgir de maneira isolada e representar por si só o ataque em casos rudimentares. Naturalmente, esses ataques abreviados são muito mais frequentes que os completos. De particular interesse são os ataques histéricos, que em vez das 3 fases, apresentam um coma que sobrevém de forma apoplética, os chamados ataques de sommeil, ataques de sono. Esse coma pode parecer o sono natural ou aparecer junto com tal decréscimo da respiração e da circulação que é tido como morte.
Comprovadamente, estados desse tipo podem se prolongar por semanas e meses. Nesse sono contínuo, a nutrição diminui pouco a pouco, mas não há perigo de vida. O sintoma dos ataques tão característico está ausente em 1/3 dos histéricos. Então, quanto à história, voltando ao ponto 1, ele diz que na Idade Média os histéricos eram tratados como possuídos, né, por espíritos. Então foi uma doença sempre alvo de preconceito. E Charcot conseguiu traçar a sintomatologia da doença. No ponto 2, quanto à definição, tem uma separação entre a histeria e as outras neuroses, né? A sintomatologia é onde vai ficando mais claro o que é a histeria. A grande histeria, né, o quadro mais grave, ela tem uma sequência de ataques convulsivos, que é a ocorrência de uma aura no paciente, né, que é uma pressão na garganta, latejamento nas têmporas e zumbido nos ouvidos. Depois, vem um ataque completo, né, que é algo semelhante a um ataque epilético comum. Depois, os grandes movimentos, que é movimentos em arco, assim, assim, ou curvando o corpo para trás, para frente. E depois, a fase alucinatória, que são atitudes e falas apaixonadas do paciente, né, em direção ao médico, né? Em direção a quem está cuidando do paciente. Pode ocorrer o coma. Não, coma não. É uma forma de coma, né? Um ataque de sono. Tá. Ponto ainda dentro da sintomatologia, né, tem o ponto 2. Zonas esterógenas. Acham-se em relação íntima com os ataques, as chamadas zonas esterógenas, locais hipersensíveis do corpo que, ao serem levemente estimulados, suscitam um ataque. Um ataque cuja aura tem início, muitas vezes, com uma sensação vinda desse local. A aura é algo que antecede o ataque, né? Quando vai ocorrer esse tipo de sintoma, as zonas esterógenas que acompanham essa progressão dos ataques histéricos, ocorre uma aura, que é uma sensação vinda do local que vai ser a zona esterógena. Essas zonas podem ter seu foco na pele, nas partes profundas, nos ossos, nas mucosas, até mesmo em órgãos dos sentidos. Acham-se mais frequentemente no tronco do que nos membros e mostram certas predileções, por exemplo, um lugar da parede abdominal correspondente aos ovários nas mulheres e até mesmo nos homens, o alto da cabeça, a região embaixo dos seios. Nos homens, os testículos e o cordão espermático. Com frequência, a pressão nesses locais
não desencadeia a convulsão, mas sim as sensações da aura. A partir de muitas dessas zonas esterógenas, pode-se exercer também uma influência inibidora no ataque convulsivo. Uma forte pressão no local dos ovários, por exemplo, tira muitos pacientes do ataque histérico ou do sono histérico. Nesses pacientes é possível evitar um ataque iminente, fazendo com que utilizem uma faixa semelhante a uma cinta para hérnias, com uma almofadinha que pressione o local dos ovários. As zonas esterógenas são às vezes numerosas, outras vezes poucas e unilaterais ou bilaterais. Então, os ataques histéricos são acompanhados, ocorrem junto com as zonas esterógenas, né? Zonas, principalmente no tronco de homens ou mulheres que estão adoecidos, que vão ter uma hipersensibilidade ou talvez ou também uma anestesia, né? E aí o Freud fala que pressionando os locais onde se anuncia que vai ser uma zona esterógena, por exemplo, embaixo do seio das mulheres, ou na altura dos ovários delas, ou nos homens, nos testículos, né? Pressionando essas regiões, pode-se conseguir a interrupção do ataque histérico, ou a retirada do paciente de um sono histérico. Ponto 3. Ponto 3, dentro da parte de sintomatologia, né? Distúrbios da sensibilidade. Estes são os mais frequentes e, para o diagnóstico, os mais importantes sinais da neurose. Prosseguem também nos períodos de remissão. E são tanto mais significativos porque, na sintomatologia das doenças orgânicas do cérebro, os distúrbios da sensibilidade têm papel relativamente pequeno. Olha só. Então isso ajuda a fazer o diagnóstico de histeria, porque porque no caso das doenças orgânicas cerebrais, o papel de distúrbios da sensibilidade é pequeno. Consistem em anestesia ou hiperestesia e apresentam enorme liberdade de extensão e de graus de intensidade, que não são alcançados em nenhuma outra doença. Podem ser atingidos pela anestesia a pele, as mucosas, os ossos, músculos e nervos, órgãos sensoriais e vísceras, mas a anestesia da pele é a mais frequente. Na anestesia histérica da pele, todas as diferentes espécies de sensação da pele podem vir dissociadas e se comportar de forma independente uma da outra. A anestesia pode ser total ou atingir apenas a sensação de dor, analgesia, que é a mais frequente, ou apenas a sensação térmica, da pressão ou elétrica, ou as sensações musculares. Somente uma possibilidade não encontramos na histeria: a deterioração apenas no sentido do tato, com manutenção das demais capacidades. Por outro lado, ocorre que simples sensações táteis têm um efeito doloroso: a falgesia. Com frequência, a anestesia histérica é tão acentuada que a mais intensa paralisação das raízes nervosas não produz reação sensorial. No que toca à extensão, a anestesia pode ser total. Em casos raros, pode atingir toda a superfície da pele e a maioria dos órgãos dos sentidos. Com maior frequência, porém, é uma hemianestesia, semelhante à produzida por lesão da cápsula interna,
mas se diferencia da hemanestesia causada por doença orgânica pelo fato de habitualmente ultrapassar a linha mediana em algum ponto, incluindo, por exemplo, a língua, a laringe, os genitais como um todo, e de os olhos não serem alcançados sob a forma de hemianopsia, mas de ambliopia ou amorose de um olho. E a hemanestesia estérica tem maior liberdade no modo como se distribui. Pode ocorrer que um órgão dos sentidos ou um órgão do lado anestésico se subtraia totalmente à anestesia, ou que todo local sensível no quadro da hemanestesia seja substituído pelo local simétrico do outro lado. Por fim, a anestesia estérica pode aparecer em focos dispersos, de maneira unilateral ou bilateral, ou apenas em algumas áreas monoplégica nas extremidades, ou como nódulas acima dos órgãos internos doentes, laringe, estômago, etc. Em todas essas situações, ela pode ser substituída pela hiperestesia. Na anestesia estérica, os reflexos sensoriais costumam ficar diminuídos. Assim ocorre com o reflexo conjuntival, o esternotatório e o faríngeo. Mas os reflexos da córnea e da glote, de importância vital, permanecem inalterados. Os reflexos vasomotores e a dilatação das pupilas por estimulação da pele não são perturbados mesmo havendo anestesia acentuada. A anestesia estérica é um sintoma que deve ser pesquisado pelo médico, pois mesmo tendo grande extensão e intensidade, geralmente escapa à percepção do doente. Para diferenciá-la das anestesias orgânicas, enfatizemos que o distúrbio estérico da sensibilidade não costuma impedir nenhuma atividade motora dos pacientes. Com frequência, as áreas da pele atingidas por anestesia estérica são isquêmicas, não sangram ao serem furadas, mas isso é apenas uma complicação, não uma condição necessária da anestesia. É possível separar artificialmente os dois fenômenos. Entre anestesia e zonas esterógenas, há muitas vezes uma relação recíproca, como se toda a sensibilidade de boa parte do corpo fosse comprimida numa só zona. Os distúrbios da sensibilidade são aqueles sintomas em que é possível basear o diagnóstico da histeria, mesmo nas formas rudimentares. Na Idade Média, a existência de áreas anestésicas que não sangravam, stigmata diaboli, era considerada prova de bruxaria. Então, o corpo do histérico pode ter aumento de sensibilidade ou diminuição da sensibilidade. Órgãos, nos ossos, mas principalmente na pele. Em várias extensões. Pequenas regiões do corpo, ou até grandes regiões do corpo, né? Também há uma mudança nos sentidos. Uma mudança no equilíbrio, né? Alteração no equilíbrio. Há uma perda dos sentidos. A presença da anestesia com a manutenção do movimento no órgão do corpo é algo que a histeria tem diferente com uma doença causada por uma lesão orgânica, né? Em que pode haver uma perda de movimento.
E é como se a anestesia, né, ela, uma grande região do corpo, tivesse como contrapartida a concentração da estesia em pontos no corpo do paciente. Pontos que doem de forma acentuadíssima, né? Parte 4, dentro da sintomatologia. Distúrbios da atividade sensorial. Estes podem afetar todos os órgãos dos sentidos e aparecer ao mesmo tempo que alterações da sensibilidade da pele ou de forma independente delas. O transtorno de visão histérico consiste em amaurose ou ambliopia unilateral ou ambliopia bilateral, nunca em hemianopsia. Seus sintomas são fundo do olho normal, suspensão do reflexo conjuntival, enfraquecimento do reflexo da córnea, estreitamento concêntrico do campo visual, redução da percepção da luz e acromatopsia. Nesta última, perde-se primeiro a percepção do violeta, e a do vermelho ou do azul é que permanece por mais tempo. Os fenômenos não obedecem a nenhuma teoria da cegueira às cores. As percepções das cores se comportam de maneira independente uma da outra. São frequentes os distúrbios de acomodação e as falsas conclusões a partir deles. Objetos que se aproximam ou se afastam do olho são vistos em tamanhos diferentes, duplicados ou multiplicados, diplopia monocular com macropsia e micropsia. A surdez histérica raramente é bilateral. Em geral, é unida, mais ou menos completamente, a uma anestesia do pavilhão auricular, do canal auditivo externo e até mesmo do tímpano. Também no distúrbio histérico do paladar e do olfato se encontra, via de regra, a anestesia da pele e da mucosa pertencentes ao órgão do sentido. Parestesias e hiperestesias dos órgãos dos sentidos inferiores são frequentes nos histéricos. Por vezes, há um extraordinário refinamento da atividade sensorial, sobretudo do olfato e da audição. Vou estar falando da mudança nos órgãos dos sentidos, na visão, toda uma série de sintomas, alteração da tolerância à luz, né, daquilo das partes que compõem o olho, né? Dificuldade de ver algumas cores. Também há a surdez histérica, acompanhada da anestesia do pavilhão auricular, né? O interessante é que é comum também ocorrer um refinamento da atividade sensorial, né? Um aumento do olfato e da audição. Paralisias histéricas são mais raras que anestesias e quase sempre acompanhadas de anestesia da parte do corpo paralisada. Enquanto nas enfermidades orgânicas predominam os distúrbios da mobilidade, que surgem independentemente da anestesia. As paralisias histéricas jamais levam em conta a estrutura anatômica do sistema nervoso, a qual, como se sabe, se revela bem claramente na distribuição das paralisias orgânicas. Não há, sobretudo, paralisias histéricas que correspondam às paralisias periféricas do nervo facial, do radial e do serrátil, isto é, que afetem grupos de músculos ou músculos e pele.
numa conjunção produzida pela inervação anatômica comum a eles. As paralisias histéricas são comparáveis somente às corticais, mas se distinguem dessas por uma série de traços. Assim, há uma hemiplegia histérica, que envolve apenas o braço e a perna do mesmo lado. Não há uma paralisia histérica do rosto. No máximo, junto à paralisia das extremidades, se encontra um espasmo dos músculos faciais e da língua, que ora está do mesmo lado da paralisia, ora do lado oposto, e se manifesta, entre outras coisas, por um desvio excessivo da língua. Outra característica diferenciadora da hemiplegia histérica consiste no fato de a perna paralisada não ser movida mediante um giro na articulação do quadril, mas ser arrastada como um apêndice morto. A hemiplegia histérica está sempre ligada a uma hemanestesia, em geral bastante desenvolvida. Além disso, na histeria também encontramos paralisados um braço ou uma perna somente, ou as duas pernas, paraplegia. Neste último caso, junto à anestesia das pernas, pode haver uma paralisia do intestino e da bexiga, o que torna o quadro clínico muito semelhante a uma paraplegia espinal. A paralisia também pode, em vez de tomar todo o membro, atingir apenas parte dele, a mão, o ombro, o cotovelo. Nisso não há primazia da parte final do membro. Enquanto uma característica da paralisia orgânica é sempre afetar mais nitidamente a parte final do que as anteriores do membro. Na paralisia parcial de um membro, a anestesia costuma obedecer a limites semelhantes aos da paralisia e é circunscrita por linhas perpendiculares ao eixo longitudinal do membro. Na paralisia histérica das pernas, escapa à anestesia o triângulo de pele entre os músculos glúteos correspondentes ao sacro. Em todas essas paralisias, não importando quanto durem, acham-se ausentes os fenômenos da degeneração progressiva. Muitas vezes, a flacidez dos músculos atinge um grau elevado. O comportamento dos reflexos é inconstante. Já as extremidades paralisadas podem atrofiar, e de fato sofrem uma atrofia que se desenvolve rapidamente. Logo chega a parar, e não é acompanhada de nenhuma alteração da excitabilidade elétrica. As paralisias dos membros devem se juntar à afasia histérica, ou melhor, mudez, que consiste na incapacidade de emitir algum som articulado, ou de fazer os movimentos da fala sem som. É sempre acompanhada de afonia, que também ocorre sozinha. Nela, a capacidade de escrever é conservada e até aumentada. As demais paralisias motoras da histeria já não se relacionam a segmentos do corpo, apenas a funções. Por exemplo, a astasia, a abasia, incapacidade de andar e se manter de pé. Esta ocorre enquanto há conservação da sensibilidade das pernas, da força geral delas e da possibilidade de executar todos os movimentos em posição horizontal. Uma separação das funções dos mesmos músculos que não é observada em lesões orgânicas. Todas as paralisias histéricas se distinguem pelo fato de poderem ser bem acentuadas e, ao mesmo tempo, limitadas a certa parte do corpo, enquanto as paralisias orgânicas costumam, tendo sua intensidade aumentada, estender-se também por uma área mais ampla. Quanto às paralisias, que são mais raras que as anestesias, são quase sempre acompanhadas destas.
pode haver uma paralisia de metade do corpo, né? Se a gente viu no caso do... pode ter uma paralisia do braço e perna direitos, e aí isso pode também levar a uma paralisia do lado esquerdo da face, mas porque já foram afetados, né, o braço esquerdo e a perna esquerda. Quando acontece isso, a perna vira como se fosse um órgão inexistente, né, que é arrastada, no caso da paralisia. Pode ocorrer uma paralisia das duas pernas. E aí também vem acompanhada uma paralisia da função, das funções excretoras. E isso deixa o quadro parecido com uma paraplegia espinal, né? No caso de um membro afetado, pode ocorrer a paralisia de uma parte do membro, né? Não necessariamente do membro inteiro. Quando a paralisia é orgânica, aí a mão é paralisada, o pé é paralisado. Entendeu a diferença com a paralisia histérica? Também pode ocorrer a afasia, que é a incapacidade de emitir sons, né? Até de falar, mexer a boca sem produzir som também. A afasia histérica. Contraturas. Repara como é bem detalhada a descrição dos possíveis sintomas histéricos, né? Vamos lá. Contraturas. Em formas mais graves de histeria, há uma tendência geral de a musculatura responder a estímulos leves, com uma contratura, diátese. Para isso, pode bastar o simples uso de uma faixa de Smart. Tais contraturas também aparecem frequentemente em casos menos graves, nos músculos mais diversos. Nas extremidades, elas se caracterizam pela excessiva intensidade e podem ocorrer em todas as posições, algo que não se explica pela estimulação de raízes nervosas. São muito persistentes, não cedem durante o sono, como as contraturas orgânicas. E sua força não varia conforme a excitação, a temperatura, etc. Relaxam somente na narcose profunda, voltando à plena força após o despertar. Nos demais órgãos sensoriais e vísceras, as contraturas musculares são bastante frequentes e constituem, numa série de casos, o mecanismo pelo qual a função é suspensa durante as paralisias. Também a tendência a espasmos clônicos aumenta bastante na histeria. Pode ocorrer, nas formas mais graves de histeria, que é quando uma certa parte do corpo recebe um estímulo, por leve que seja, ele tem uma forte contratura.
uma contratura muito intensa, né? Tão intensa que não se explica pelo estímulo que é feito. E essas contraturas histéricas que ocorrem na histeria continuam mesmo durante o sono do paciente, né? Características gerais. A sintomatologia histérica tem uma série de características gerais, cujo conhecimento é importante para o diagnóstico e para a compreensão da neurose. Os fenômenos histéricos se caracterizam, antes de tudo, por serem excessivos. Uma dor histérica é descrita pelos doentes como dolorosa em alto grau. Essa palavra excessiva é importante na histeria. O paciente fala da dor dele como uma dor enorme, uma dor insuportabilíssima. Uma dor histérica é descrita pelos doentes como dolorosa em alto grau. Uma anestesia e uma paralisia podem facilmente tornar-se absolutas. Uma contratura histérica produz a maior retração de que o músculo é capaz. A maior retração. A dor é a maior de todas. A anestesia pode ser absoluta. A contratura leva o músculo ao seu máximo. Nisso, cada sintoma pode aparecer isolado, por assim dizer. Anestesias e paralisias não sendo acompanhadas dos fenômenos gerais que em lesões orgânicas mostram doença do cérebro e que, por sua importância, costumam eclipsar os sintomas focais. Junto a um local totalmente insensível da pele se acha um local de sensibilidade absolutamente normal. Junto a um braço paralisado por completo, uma perna intacta do mesmo lado do corpo. Está chamando a atenção para a localização do sintoma no corpo. Depois o Freud vai descobrir o sentido disso. Daquela parte do membro afetada, né? Por que tal parte do corpo está hiperestésica, está paralisada? O porquê, né? O porquê psicológico. A conjunção de máximo desenvolvimento e clara delimitação do distúrbio é algo especialmente característico da histeria. Além disso, os sintomas histéricos são móveis. De modo tal que de antemão se afasta qualquer suspeita de lesão material. Então, uma característica especial da histeria é a conjunção de máximo desenvolvimento e clara delimitação do distúrbio. E também a mobilidade deles, dos distúrbios. Essa mobilidade dos sintomas se dá de forma espontânea, como depois de ataques convulsivos, que muitas vezes alteram a distribuição de paralisias e anestesias, ou as suspendem. Então, o ataque convulsivo pode alterar a distribuição da paralisia e anestesia, ou até suspendê-la, ou por influência artificial, com os chamados métodos estesiogênicos, como eletricidade, aplicação de metais, utilização de estímulos cutâneos, ímãs, etc. Esse tipo de influência parece tanto mais notável porque um sistema nervoso histérico costuma oferecer grande resistência à influência química por medicação interna e reage a narcóticos como morfina e hidrato de cloral de maneira anômala.
tem uma reação estranha, a histeria, a influência química, mas ele responde a estímulo elétrico, alterando o local da anestesia ou da paralisia. Entre os recursos que podem remover os sintomas histéricos, devem ser destacadas a influência da excitação e a sugestão hipnótica. Esta última porque aponta diretamente para o mecanismo do distúrbio histérico e não incorre na suspeita de produzir efeitos que não sejam psíquicos. Então a histeria ela sofre influência da hipnose, da sugestão sob hipnose. No deslocamento dos sintomas histéricos, algumas coisas se destacam. Com intervenções estereogênicas, é possível transferir uma anestesia, uma paralisia, uma contratura, um tremor, etc., para o local simétrico da outra metade do corpo, ficando normal o lugar anteriormente afetado. Assim se verifica na histeria a relação simétrica que também comparece de forma insinuada no estado fisiológico, já que a neurose nada cria de novo, apenas desenvolve e exacerba relações fisiológicas. Outra característica das afecções histéricas muito importante é que de maneira alguma elas oferecem um espelho das condições anatômicas do sistema nervoso. Pode-se dizer que a histeria tem tão pouco conhecimento da estrutura do sistema nervoso quanto nós mesmos, antes de aprender sobre ela. Então, os sintomas histéricos, eles não espelham as condições anatômicas do sistema nervoso. Como se sabe, os sintomas das afecções orgânicas refletem a anatomia do órgão central e são a fonte mais confiável para o nosso conhecimento deste último. No caso das afecções orgânicas, elas refletem a anatomia do órgão central, permitindo conhecê-lo. No caso da histeria, não. O mapa dos sintomas físicos da histeria não remete ao sistema nervoso. Devemos, portanto, rejeitar a ideia de que a histeria tem por base um possível distúrbio orgânico e não podemos invocar influências vasomotoras, espasmos vasculares, como causa de distúrbios histéricos. Um espasmo vascular é, em sua essência, uma alteração orgânica cujo efeito é determinado por relações anatômicas e se distingue de uma embolia, por exemplo, apenas pelo fato de não produzir uma alteração permanente. Junto aos sintomas físicos da histeria, deve-se atentar para uma série de distúrbios psíquicos em que certamente se acharão algum dia alterações características da histeria, mas cuja análise mal se iniciou até agora. Então, ele traz uma longa, detalhada descrição dos sintomas físicos, mas quanto aos psíquicos, isso ainda está para ser estudado. São alterações no curso e na associação de ideias, inibições da vontade, elevação e supressão de sentimentos, que podem ser resumidas em geral como sendo alterações da distribuição normal das quantidades estáveis de excitação no sistema nervoso.
Então ele resume esses sintomas, alterações no curso e associação de ideias, alterações na vontade e nos sentimentos. Ele resume isso tudo como sendo alterações na distribuição normal das quantidades estáveis de excitação no sistema nervoso. Então, uma alteração na quantidade de excitação do sistema nervoso. Uma psicose, no sentido, uma alteração na distribuição da excitação. Uma psicose, no sentido psiquiátrico do termo, não é parte da histeria, mas pode se desenvolver com base no estado histérico, devendo então ser percebida como uma complicação. O que popularmente se costuma designar como temperamento histérico, a instabilidade da vontade, as mudanças de humor, o aumento da excitabilidade e a diminuição dos sentimentos altruístas, pode aparecer na histeria, mas de modo nenhum é necessário para o seu diagnóstico. Então, o que se costumava pensar como dizendo respeito a um certo temperamento histérico, irritabilidade, né? Excitabilidade, não é necessário para o diagnóstico dela. Há histerias graves em que está completamente ausente uma alteração psíquica desse tipo. Muitos pacientes dessa categoria estão entre as pessoas mais amáveis, de vontade mais firme e inteligência mais lúcida, que sentem as manifestações da doença como algo estranho à sua natureza. Então, você vê pacientes histéricos amáveis, com vontade firme, e que sentem que a doença é estranha à natureza delas. Os sintomas psíquicos têm sua importância no quadro geral da histeria, mas não são mais constantes que cada um dos sintomas físicos, os estigmas. Já as alterações psíquicas, que devemos postular como fundamento do estado histérico, dão-se inteiramente no âmbito da atividade cerebral inconsciente automática. Talvez se possa destacar ainda que na histeria, como em todas as neuroses, a influência dos processos psíquicos sobre os físicos é aumentada e que o doente histérico trabalha com um excedente de excitação no sistema nervoso, que às vezes se manifesta de forma inibidora, outras vezes de forma estimulante, e se desloca com grande liberdade no sistema nervoso. Olha só. As alterações psíquicas que podem ser entendidas como fundamento do estado histérico, elas fazem parte da atividade cerebral inconsciente ou automática. Olha a forma como o Freud está usando o inconsciente nesse momento do trabalho dele, né? Como atividade cerebral inconsciente ou automática. Para ele, o inconsciente é sinônimo de atividade cerebral automática. Talvez se possa destacar ainda que na histeria, como em todas as neuroses, a influência dos processos psíquicos sobre os físicos é aumentada e que o doente histérico trabalha com excedente de excitação no sistema nervoso. Então, o que acontece na histeria é uma influência dos processos psíquicos inconscientes, né, sobre os físicos. E esses processos psíquicos são excedentes de excitação, que às vezes estimulam, às vezes inibem
pontos do corpo, né? A histeria deve ser vista como um estado, uma diátese nervosa que de vez em quando produz acessos. A etiologia dos status histéricos deve ser buscada na hereditariedade. Os histéricos são sempre consideravelmente predispostos a distúrbios da atividade nervosa. E entre seus parentes se acham epiléticos, doentes psíquicos, tábidos, etc. Então tem uma... Freud entende que a etiologia da histeria, nesse ponto aqui do trabalho do Freud, né, ele entende que a etiologia da histeria é hereditária, né? O paciente histérico tem pais ou tios, né, epiléticos ou com doença psíquica, outra. Talvez se observe a transmissão hereditária da histeria. E é a causa, por exemplo, do surgimento da histeria em garotos, vinda da mãe. Ante o fator hereditário, todos os outros passam a segundo plano e assumem um papel de causas eventuais, cuja relevância costuma ser superestimada na prática. Mas as causas acidentais da histeria são importantes na medida em que desencadeiam ataques histéricos, a histeria aguda. Então, a principal causa da histeria é hereditária, mas pode ter episódios de ataques histéricos, né, que ocorram por causas acidentais. Como fatores capazes de favorecer o desenvolvimento de uma predisposição histérica, cabe mencionar. Então, o que desencadeia, o que faz uma predisposição histérica? Uma educação demasiado branda, a histeria dos filhos únicos, o despertar prematuro da atividade intelectual na criança, agitações frequentes e fortes. Essas influências são também capazes de produzir neuroses de outra espécie, como a neurastenia, por exemplo, de modo que a influência decisiva da predisposição hereditária torna-se evidente. Então, a predisposição hereditária é importante para a histeria, mas não havendo predisposição hereditária para a histeria, o fator educacional vai despertar uma neurastenia ou uma outra doença e não histeria. Então tem que ter essa predisposição hereditária, nesse entendimento aqui do Freud, dessa época. Como fatores que geram ataques de doença histérica aguda, cabe assinalar traumas, intoxicações de chumbo, de álcool, preocupações, comoções, enfermidades debilitantes, em suma, tudo o que pode ter um forte efeito nocivo. Em outras ocasiões, com frequência, os estados histéricos se desenvolvem a partir de ensejos banais e obscuros. No que toca à influência, então a histeria tem o histérico teve uma predisposição hereditária, mas aí então ocorreu com ele uma educação muito branda, um despertar prematuro da intelectualidade, teve momentos, eventos, né, traumáticos, de intoxicação, fortes preocupações. Isso para desencadear a histeria da pessoa que tinha predisposição. Mas também pode haver o desencadeamento a partir de algo banal. No que toca à influência de anomalias do âmbito sexual, a qual é muitas vezes tida como predominante no surgimento da histeria, deve-se dizer que sua importância costuma ser superestimada.
Em primeiro lugar, a histeria em garotas e garotos ainda sexualmente imaturos, assim como a neurose também aparece no sexo masculino com todos os traços característicos, apenas de modo bem mais raro, na proporção de 1:20. Então, o Freud está voltando à ideia de que a mulher é que desenvolve histeria. Ele está falando que os homens têm histeria também, apesar de ser um pouco mais raro que as mulheres. E também o comportamento sexual, a consideração de que ele desencadeia a histeria é superestimada, porque acontece de garotos e garotas ainda na imaturidade sexual terem histeria. Além disso, foi observada a histeria em mulheres totalmente privadas dos genitais. E todo médico terá visto uma série de casos de doença histérica em mulheres cujos genitais não mostravam nenhuma alteração anatômica. Assim como, de modo inverso, a grande maioria das mulheres com doenças dos genitais não sofre de histeria. Deve-se admitir, porém, que condições funcionais ligadas à vida sexual têm grande papel na etiologia da histeria, como na de todas as neuroses. Isso graças à elevada importância psíquica dessa função, em especial no sexo feminino. Olha, alterações anatômicas dos genitais não tem relação com a histeria, mas tem relação com a histeria, uma forte relação com a histeria, a vida sexual. O trauma é uma frequente causa eventual de adoecimento histérico em dois sentidos. Primeiro, se um forte trauma físico acompanhado de susto e perda momentânea da consciência desperta uma predisposição histérica não notada até então. Em segundo lugar, se a parte do corpo atingida pelo trauma se torna o foco de uma histeria local. Por exemplo, em indivíduos histéricos, após uma queda com leve contusão na mão, desenvolve-se uma contratura dessa mão, ou em condições análogas, uma dolorosa coxalgia. No caso do trauma, pode ter a pessoa ter um forte trauma físico e perder a consciência, ou ela ter um trauma local numa parte do corpo e ali aquela parte do corpo ter uma histeria local, uma anestesia. Por exemplo, em indivíduos histéricos, após uma queda com leve contusão da mão, desenvolve-se uma contratura dessa mão, ou em condições análogas, uma dolorosa coxalgia. Já tinha falado, né? O conhecimento dessas afecções pertinazes é muito importante para o cirurgião, pois nessas circunstâncias a intervenção pode apenas prejudicar. Nem sempre é fácil o diagnóstico diferencial desses estados, sobretudo no caso das articulações. Os estados causados por traumas gerais graves, acidentes ferroviários e similares, conhecidos como Railway Spine e Railway Brain, são entendidos por Charcot como histeria, o que tem a concordância de autores americanos cuja autoridade nessa questão é indiscutível. Uma pessoa sofre um acidente grave, né? Ele fala que os autores americanos entendem disso. Quer dizer que eles entendem de pessoas que sofrem acidentes graves. Quer dizer que nos Estados Unidos há muitos acidentes graves. Esses estados têm com frequência um aspecto bastante grave e sombrio. São ligados a depressões e mau humor melancólico e exibem, numa série de casos, ao menos, uma combinação de sintomas histéricos com neurastênicos e orgânicos.
Charcot também demonstrou que a encefalopatia saturnina pertence à histeria e que as anestesias frequentes em alcoólatras não são uma doença à parte, mas sintomas da histeria. Mas ele é contrário à postulação de várias subespécies de histeria, traumática, alcoólica, saturnina, etc. Ela seria sempre a mesma, apenas despertada por causas eventuais diversas. Também na sífilis recente foi observado o aparecimento de sintomas histéricos. Então, eu tinha falado que a histeria ela conjuga, né, o máximo desenvolvimento de sintoma com uma delimitação da ocorrência dele no corpo. Diz que ao contrário das outras neuroses, não, aliás, ao contrário da doença orgânica, né, paralisias, anestesias histéricas mudam de lugar ou até cedem com a estimulação elétrica e também com a estimulação hipnótica. Quer dizer que os sintomas histéricos eles são influenciáveis, né? Ele encontra uma a causa dos sintomas da histeria numa alteração da excitação cerebral, né? Ou alteração psíquica, levando a que ocorram essas anestesias, ou essas paralisias, ou esses aumentos de excitabilidade. Há muita excitação no sistema nervoso e isso desencadeia os mais diferentes sintomas físicos, né? Alterações físicas. Tem para considerar a etiologia da histeria, há provavelmente o principal é a hereditariedade, que é desencadeada esse fator por trauma, por uma educação muito branda, um momento da vida que a pessoa se preocupe muito com alguma coisa. Não tem uma relação direta da histeria com o genital, que pode ocorrer com o homem, pode ocorrer com mulheres com o clitóris, né, extirpado, mas está ligado, a histeria também pode estar ligada à vida sexual, né? Então, parte 4, evolução da histeria. A histeria representa antes uma anomalia constitucional que uma doença delimitada. É provável que seus primeiros sinais apareçam geralmente na infância. De fato, mesmo doenças histéricas perturbadoras não são raras em crianças de 6 a 10 anos. Em meninos e meninas, o período antes e depois da puberdade traz habitualmente a primeira irrupção da neurose, naqueles de forte predisposição histérica. Na histeria infantil, pode-se comprovar os mesmos sintomas que na neurose de adultos. Apenas os estigmas costumam ser menos frequentes. Alteração psíquica
espasmos, ataques, contraturas ficam em primeiro plano. As crianças histéricas são, com frequência, precoces e altamente dotadas. É verdade que, numa série de casos, a histeria não passa de sintoma de uma profunda degeneração do sistema nervoso, que se manifesta em duradoura perversão moral. Como se sabe, a idade juvenil, a partir dos 15 anos, é o período em que a neurose histérica mais se manifesta vivamente nas mulheres. Isso pode ocorrer quando distúrbios mais leves se dão de maneira ininterrupta, histeria crônica, ou quando se verificam um ou mais ataques sérios, histeria aguda, separados por intervalos que duram anos. Os primeiros anos de um casamento feliz costumam ser livres da doença. Com o esfriamento das relações conjugais e o esgotamento gerado por sucessivos partos, a neurose reaparece. Após os 40 anos, não costuma produzir novos fenômenos das mulheres, mas os velhos sintomas podem subsistir, e ensejos poderosos podem reforçar o estado patológico na idade avançada. Na idade juvenil, os homens parecem particularmente suscetíveis à histeria por trauma ou intoxicação. A histeria masculina tem o aspecto de uma doença grave. Os sintomas que produz são geralmente pertinazes. Devido ao maior significado de uma cessação do trabalho para os homens, a enfermidade tem maior importância prática. A histeria pode ocorrer antes ou depois da puberdade, né? Com criança, ocorre quando ela tem uma forte predisposição hereditária. As crianças que têm os sintomas histéricos, são crianças precoces, intelectualmente precoces, né? A partir dos 15 anos ocorre histeria nas mulheres, podendo ser para homens e mulheres, né? Distúrbios leves e crônicos e ataques sérios, né? A histeria aguda, que duram anos, separados por intervalos que duram anos. Então, ataques sérios como que duram que pulam anos, né, de um para o outro. Pode acontecer também histeria com pessoas com mais de 40. Então, mulheres com mais de 40 que estão, depois de estarem cansadas, né, ao terem muitos filhos. Tem a histeria também masculina durante a juventude por causa da intoxicação, né? O desenrolar de certos sintomas histéricos, como contraturas, paralisias, tem algo muito característico. Há casos em que os sintomas desaparecem de forma rápida e espontânea, dando lugar a outros também fugazes. Em outros casos, prevalece uma grande rigidez nas manifestações. Muitas vezes, as contraturas e paralisias persistem por anos, para desaparecer de maneira súbita e inesperada. Em geral, não há limite para a curabilidade dos distúrbios histéricos, e é característico que, após anos de interrupção, a função perturbada seja prontamente restituída por completo. Por outro lado, o desenvolvimento dos distúrbios histéricos necessita muitas vezes de um período de incubação, ou melhor, de latência, durante o qual a causa provocadora prossegue atuando no inconsciente.
uma nota aqui, ó. Segundo as organizadoras do volume póstumo das obras reunidas, né? Essa é a primeira vez que num trabalho destinado à publicação, Freud utiliza o termo inconsciente num sentido próximo ao que adquiriria na psicanálise. A causa que segue atuando a partir do inconsciente. E é assim que ele usa a palavra inconsciente, nesse sentido, que é de onde se causa os sintomas. Ele não está usando aqui o inconsciente, como ele usou outras vezes nesse mesmo texto, o inconsciente como simples estado de falta de consciência, né? Assim, uma paralisia histérica quase nunca aparece imediatamente após um trauma. Olha como ele já está. Ele já tem algo que ele vai desenvolver. Já tem isso que ele vai desenvolver depois, né? Uma paralisia histérica quase nunca aparece imediatamente após um trauma. Fica algo latente, que posteriormente vai causar o sintoma. As pessoas envolvidas no acidente ferroviário, por exemplo, são capazes de se mover após o trauma. Dirigem-se para casa sem lesões aparentes e só depois de alguns dias ou semanas apresentam as manifestações que levam à conjectura de uma comoção da medula. Aquele paciente sobre o qual ele falou no outro texto, que foi acusado de roubo e fugiu para... Não, o irmão dele não quis devolver para ele um dinheiro, aí ele correu para casa e na porta de casa ele caiu, perdeu a consciência. Demorou um pouco para ter aquilo, né? Mas aqui pode demorar mais, né? Demorou dias ou semanas para pessoas que escaparam de acidente ferroviário. Que depois desse tempo é que elas, sem ter nenhuma lesão aparente, é que elas vão ter sintomas. Também a cura repentina requer habitualmente um intervalo de vários dias para a sua formação. Aí, ó, outra coisa importante. O paciente perdeu o sintoma histérico. Está curado? Não. Demora um tempo ainda para se determinar isso. Já que a sugestão, né, e também a estimulação elétrica podem alterar o sintoma. Em todos os casos, deve-se ter presente que a histeria jamais comporta um sério risco de vida, mesmo em suas manifestações mais temíveis. E a plena lucidez de espírito e a capacidade para realizações extraordinárias se conservam inclusive na mais prolongada histeria. O espírito continua lúcido. Não tem comprometimento intelectual. A histeria pode se combinar com muitas outras doenças dos nervos, neuróticas e orgânicas. E esses casos apresentam grandes dificuldades de análise. O mais frequente é a combinação de histeria com neurastenia, seja quando se tornam neurastênicas pessoas cuja predisposição histérica se acha quase esgotada, seja quando as duas neuroses são despertadas ao mesmo tempo, devido a influências desgastantes. Infelizmente, a maioria dos médicos ainda não aprendeu a separar as duas neuroses. Essa combinação é encontrada com mais facilidade em homens histéricos, né? Combinação de neurastenia e histeria. O sistema nervoso masculino tem predisposição sobretudo para a neurastenia, assim como o feminino tem para a histeria. Por outro lado, a frequência da histeria feminina é superestimada. A maioria das mulheres que os médicos temem ser histéricas é, a rigor, neurastênica. Além disso, a histeria local pode se juntar a doenças locais de certos órgãos.
Uma articulação realmente esponjosa pode se tornar o foco de uma artralgia histérica. Um estômago afetado por catarro pode ocasionar vômitos histéricos, globos histéricos e anestesia ou hiperestesia da pele do epigástreo. Nesses casos, a doença orgânica se torna a causa eventual da neurose. Doenças em que há febre costumam perturbar a formação da neurose histérica. Uma hemanestesia histérica regride quando há febre. Então, falando da evolução da histeria, aquilo que eu falei de quando aparecem os sintomas, né? Antes e depois da puberdade. A duração dos sintomas pode ter episódios agudos, né? E entre um episódio e outro se passarem anos. Esses sintomas, né? Contraturas, paralisias, podem desaparecer inesperadamente, né? Então é difícil falar que a pessoa não vai voltar a ter aqueles sintomas, né? Uma coisa interessante é que a causa que provoca a histeria, havendo predisposição hereditária, ele não vai abandonar isso ainda, né? Mas quando a pessoa sofre um trauma, aquilo, ela não vai ter o sintoma imediatamente. A causa a histeria fica incubada, né? A causa, ela ainda vai agir ainda, né? A partir do inconsciente. Pode demorar dias ou semanas. Tem uma combinação da histeria com outras doenças neuróticas, até orgânicas, né? Tem uma predisposição do homem para neurastenia, da mulher para histeria, mas eles se combinam. Pode ter o homem neurastênico e histérico. A terapia da neurose dificilmente pode ser abordada em poucas palavras. Em nenhuma outra doença o médico pode intervir de modo tão milagroso ou se mostrar tão impotente. Tendo em vista a terapia, devemos distinguir 3 tarefas: o tratamento da predisposição histérica, dos ataques histéricos e de sintomas histéricos específicos, histeria local. No tratamento da predisposição histérica, o médico tem certa margem de ação. A predisposição não pode ser eliminada, mas é possível cuidar profilaticamente para que os exercícios físicos e a higiene pessoal não sejam relegados a segundo plano perante a atividade intelectual. Recomendar que não se sobrecarregue o sistema nervoso. Tratar a anemia ou clorose, que parece reforçar particularmente a tendência a neuroses. E, por fim, reduzir a importância dos sintomas histéricos mais leves. É preciso, como médico, evitar a demonstração muito clara de interesse por sintomas histéricos leves, para não alimentá-los. Raramente o trabalho sério, ainda que cansativo, torna a pessoa histérica, mas deve-se fazer esse reproche
a educação nas camadas melhores da sociedade, que busca o refinamento da percepção e da sensibilidade. Nesse sentido, não era ruim o método usado por gerações mais antigas de médicos de tratar manifestações histéricas em pessoas ainda jovens como má criação e fraqueza de vontade, e puni-las com ameaças, embora dificilmente se baseasse em concepções corretas. No tratamento de crianças, pode-se obter mais com a recusa apoiada na autoridade do que com qualquer outro método. É certo que não teremos êxito se transferirmos esse tratamento para a histeria de adultos e para casos sérios. Ao tratar histerias agudas, em que a neurose produz novas manifestações continuamente, o trabalho do médico é árduo. É fácil cometer erros e os sucessos são raros. A primeira condição para uma intervenção bem-sucedida é, em geral, o distanciamento das relações habituais e o isolamento em relação ao círculo em que houve o ataque. Tais medidas são não apenas benéficas em si, mas também tornam possível uma observação médica precisa e a intensa atenção ao enfermo, sem a qual o médico jamais terá êxito no tratamento de histéricos. Em geral, o indivíduo histérico, homem ou mulher, não é o único doente dos nervos do ciclo familiar. O susto e a afetuosa participação dos pais ou parentes não fazem senão aumentar a agitação, ou havendo mudança psíquica do enfermo, sua tendência a produzir sintomas mais intensos. Se, por exemplo, um ataque se verificou várias vezes em determinada hora, é então aguardado regularmente pela mãe. E quando esta pergunta ao filho, preocupada se ele já se sente mal, isso garante o surgimento da manifestação temida. Apenas em casos muito raros conseguimos fazer com que a família espere os ataques histéricos do filho com calma total e aparente indiferença. Na maioria das vezes, é preciso trocar a residência pela estadia numa instituição médica. E os parentes costumam oferecer mais resistência a isso que os próprios enfermos. As diferentes percepções que o doente tem do sanatório, a amável e serena confiança do médico, que logo lhe transmite sua convicção de que a neurose não é perigosa e será curada rapidamente, o distanciamento de toda agitação que contribua para um ataque histérico, a utilização de todos os meios terapêuticos tonificantes, massagem, faradização geral, hidroterapia. Sob todas essas influências, vê-se que as mais graves histerias agudas que provocaram um completo desgaste físico e moral do paciente dão lugar à saúde em poucos meses. Nos últimos anos, a chamada cura de repouso de Weir-Mitchell, também denominada de cura de Playfair, adquiriu fama como um método de tratamento da histeria nos sanatórios, e de forma merecida. Ela consiste na junção de isolamento e repouso absoluto, com aplicação sistemática de massagem e faradização geral. Nisso, uma cuidadora bem treinada é tão imprescindível quanto a constante influência por parte do médico. Sendo uma feliz união de tratamento moral com uma melhora do estado geral de nutrição, essa terapia da histeria possui enorme valor, mas não deve ser vista como algo completo em si mesmo e sistemático. O isolamento e a influência do médico ainda são agentes principais. E entre os meios auxiliares, não devem ser esquecidos, juntamente com a massagem e a eletricidade, os outros métodos terapêuticos. O melhor é, após o paciente guardar o leito por 4 a 8 semanas, fazer uso de hidroterapia e ginástica e estimular a movimentação. No caso de outras neuroses, da neurastenia, por exemplo,
O sucesso do tratamento é bem mais incerto. Baseia-se apenas no valor da superalimentação, na medida em que um trato digestivo neurastênico a permite, e do repouso. Na histeria, com frequência, o sucesso é mágico e duradouro. Então, falando do tratamento da neurose, interessante essa frase, né? Em nenhuma outra doença o médico pode intervir de modo tão milagroso ou se mostrar tão impotente. É muito difícil você não ler essa frase pensando no que o Freud vai avançar depois no trabalho dele. Quanto a relação entre o analista e o paciente, né? Essa relação é que determina o sucesso do tratamento. Ou, né? Aí ele fala então que o tratamento ele tem visa três tarefas, né? Tratar a predisposição, os ataques, que é a histeria aguda, e os sintomas específicos, a histeria local. Fala que a predisposição não pode ser eliminada, mas pode-se fazer tratamentos profiláticos, né? Exercícios físicos, cuidar da higiene do paciente, cuidar para que não haja uma sobrecarga intelectual. Uma coisa interessante, então, voltando para a relação do médico com o paciente, uma outra frase aqui, né? Que o médico deve evitar a demonstração muito clara de interesse por sintomas histéricos leves, para não alimentá-los. Quer dizer, o Freud já está reconhecendo que que o médico contribui para a doença, ou pode contribuir também para os sintomas, né? Ou para a eliminação dos sintomas, dependendo da forma como das coisas que ele fala. Falando do tratamento das histerias agudas, né? Ele fala que esse tratamento é muito difícil e que deve ser feito com a internação do paciente. O paciente precisa ter um lugar para descansar, para cuidar da dieta dele, para fazer terapias auxiliares, né? Para se afastar da família, porque a família também pode provocar os sintomas, né? E o médico deve transmitir confiança no paciente de que aquele problema pode ter tratamento, né? O paciente deve passar um período no mínimo de 4 semanas, né, no leito. Tá. O tratamento de sintomas histéricos isolados não oferece perspectiva de êxito enquanto persiste uma histeria aguda. Porque tem a histeria aguda, tem os sintomas histéricos isolados, né? A histeria aguda se trata principalmente com o repouso, né, do paciente, o isolamento e o repouso do paciente.
Aí ele fala que e agora falando do tratamento dos sintomas histéricos isolados, né? Ele fala que não oferece perspectiva de êxito enquanto persiste uma histeria aguda. Os sintomas eliminados retornam ou são substituídos por outros novos. O médico e o paciente se cansam. Mas é diferente quando os sintomas histéricos constituem resíduos de uma histeria aguda que se foi, ou aparecem numa histeria crônica, devido a alguma causa especial, como locais da neurose. Primeiramente, desaconselha-se medicação interna e também a utilização de narcóticos. Ministrar narcóticos numa histeria aguda não é senão um grave erro técnico. Tratando-se de uma histeria local e persistente, nem sempre é possível evitar medicamentos internos. Mas seu efeito não é confiável. Ora se dá com maravilhosa rapidez, ora não acontece. E parece depender apenas da autossugestão do paciente ou de sua crença no efeito. De resto, pode-se escolher entre iniciar um tratamento direto ou indireto da histeria. Esse iniciar um tratamento direto ou indireto da histeria, este último o tratamento indireto, consiste em deixar de lado o problema local e buscar obter uma influência terapêutica geral sobre o sistema nervoso, servindo-se da permanência ao ar livre, da hidroterapia, da eletricidade, da franklinização, sobretudo, do melhoramento do sangue pela medicação de compostos arseniados e de ferro. No tratamento indireto, também é preciso eliminar a fonte de irritação, quando atinge alguma de natureza física. Por exemplo, espasmos gástricos histéricos podem ter por base um leve catarro gástrico, um ponto avermelhado na faringe, uma tumefação dos cornetos nasais. Pode produzir uma tosse histérica incessante. É duvidoso que alterações nos genitais de fato constituam, com frequência, uma fonte de estímulos para sintomas histéricos. Os casos em questão deveriam ser examinados mais criticamente. O tratamento direto se baseia na remoção da fonte de irritação psíquica dos sintomas histéricos, e é compreensível que se busquem as causas da histeria na vida ideativa inconsciente. Ele consiste em dar ao paciente, sob hipnose, uma sugestão que implica a eliminação do problema. Por exemplo, cura-se uma tosse nervosa histérica, pressionando a laringe do paciente hipnotizado e assegurando-lhe que não há mais o estímulo para a tosse. E uma paralisia histérica do braço, obrigando-o, sob hipnose, a mover pouco a pouco o membro paralisado. Mais eficaz ainda é fazer o paciente, conforme o método usado primeiramente por Breuer, em Viena, remontar a pré-história psíquica do problema, obrigando-o a reconhecer o ensejo psíquico que deu origem ao distúrbio em questão. Esse método de tratamento é novo, mas proporciona êxitos terapêuticos que não são obtidos de outra forma. É o mais adequado para a histeria, porque imita exatamente o mecanismo de surgimento e esvanecimento dos distúrbios histéricos. Muitos sintomas histéricos que resistiram a todo o tratamento desaparecem de modo espontâneo sob a influência de um motivo psíquico suficiente. Por exemplo, uma paralisia da mão direita quando o paciente, numa briga, sente o impulso de dar uma bofetada no adversário, ou sob a influência de uma comoção moral, de um susto, de uma expectativa, num local de romaria, por exemplo, ou, por fim, numa grande reviravolta das excitações do sistema nervoso, após um ataque convulsivo. O tratamento psíquico direto dos sintomas histéricos será considerado melhor um dia, quando o conhecimento da sugestão tiver penetrado mais profundamente nos círculos médicos.
Hoje não podemos decidir com precisão até que ponto a influência psíquica participa em outras intervenções aparentemente físicas. Por exemplo, é possível curar contraturas se conseguirmos levá-las ao transfer por meio de um imã. Repetindo-se o transfer, a contratura se enfraquece e por fim desaparece. Então, você viu que ele propõe no tratamento indireto para a histeria uma sugestão do paciente em estado de hipnose. O tratamento indireto, vamos começar falando dele então, para a gente então depois terminar falando do direto. O indireto é procurar exercer uma influência terapêutica geral sobre o sistema nervoso. Então, aí você trata no ambiente do paciente. Ele fica ao ar livre, ele faz hidroterapia, usa terapia elétrica, né? Elimina a fonte de irritação. Por exemplo, tem a histeria, tem um sintoma histérico isolado que vem associado a um sintoma físico. Quando o paciente tem por exemplo, uma tosse nervosa, ele pode ter que diz aqui, né, um ponto avermelhado na laringe. Então ele tem um sintoma histérico, né, um sintoma neurótico, e ele tem associado a ele também um sintoma físico, né, que pode ser tratado. Isso também é um tratamento indireto da histeria, porque aquele sintoma físico, ele irrita, à medida que o órgão está irritado, ele também estimula, né, o surgimento do sintoma histérico local. Agora, o tratamento direto é remover a fonte de irritação psíquica dos sintomas histéricos. Então ele entende que há os sintomas histéricos têm uma fonte psíquica que os causam, né? Tem uma causação psíquica para eles. Quando não há, obviamente, né, excluindo o sintoma físico, né? E esse sintoma, outra coisa que o Freud já diz também, é que esse sintoma, essa causa psíquica, ela está na vida ideativa inconsciente. Ele diz assim, então ele está dizendo que o inconsciente, ele está dizendo que existe uma vida ideativa inconsciente. Existem ideias inconscientes. Toda uma vida própria de ideias inconscientes. Olha então o que ele já está dizendo, né? Ele já está considerando que existe algo à parte que vive e que possui ideias, né? Não estou dizendo que são ideias próprias do inconsciente, né? Mas existem ideias que que são inconscientes e que o inconsciente tem que esse inconsciente é uma vida própria. E aí como é que se trata então diretamente a hipnose? Como é que se remove essas fontes de irritação psíquicas, inconscientes? A hipnose
uma sugestão sobre hipnose. Então, existe o inconsciente enquanto vida psíquica com ideias, e a hipnose como a intervenção nele, intervenção direta nele, para que ele pare de para que ele pare de irritar o psiquismo, né? Aí o exemplo é na tosse nervosa, ele pressiona, com o paciente estando hipnotizado, ele pressiona a laringe do paciente e diz que não há mais estímulo para aquela tosse. Não há mais nada forçando aquela tosse. Então ele está dando Se o psiquismo inconsciente dá um comando para tossir, o médico então está dando um contracomando, dizendo que não tem o comando para tossir. Aí, Joseph Breuer, médico vienense, né? Como é que ele vai usar a hipnose? De uma maneira ainda mais eficaz do que essa. Remontar a pré-história psíquica do problema, obrigando o paciente a reconhecer o ensejo psíquico que deu origem ao distúrbio em questão. Então, fazer o paciente falar das circunstâncias que surgiram aquele problema, aquele sintoma, né? De modo então que o paciente falando, ele reconheça o que causou aquele problema. Reconheça o motivo, né, daquele sintoma. Por exemplo, o paciente que tem uma tosse nervosa, sob hipnose, ele falando, né? Ele lembra ele remontando a época em que surgiu aquele sintoma, ele fala de algo que aconteceu relacionado à fala, relacionado a uma impossibilidade de falar, né? Uma censura quanto uma reprimenda se ele disse alguma coisa. Isso é uma possibilidade, né? E aí ele ficou tomado de uma grande vergonha. E aí então, só que essa ideia da censura é inconsciente, né? E o que ficou foi o sintoma, a tosse histérica. Aí ele fala, né, que muitos sintomas histéricos resistentes a outros tratamentos cedem nesse tratamento de influência sob hipnose, quando se encontra um motivo psíquico para aquele sintoma. Aí ele dá o exemplo, né, uma paralisia da mão direita cede quando o paciente, sob hipnose, reconhece quando teve uma briga e sentiu o impulso de dar uma bofetada no adversário. Então ele lembra disso. Então, supostamente, para de ter a ideia, o motivo inconsciente que causava
o sintoma histérico da paralisia. Aí fala que esse tratamento direto dos sintomas histéricos tem que avançar, tem que se conhecer mais a sugestão sobre hipnose. Os médicos precisam pesquisar isso. Tá. Aí tem aqui a parte final, resumo. Sintetizando, pode-se dizer que a histeria é uma anomalia do sistema nervoso que se baseia numa distribuição diversa das excitações, provavelmente com formação de um excesso de estímulos no órgão psíquico. Sua sintomatologia mostra que tal excesso de estímulos é distribuído por meio de representações conscientes e inconscientes. Tudo o que modifica a distribuição das excitações no sistema nervoso pode curar distúrbios histéricos. Essas intervenções são, em parte, de natureza física, em parte, de natureza diretamente psíquica. Então você vê que o Freud ainda está preso a muito vocabulário neurológico, né? Como considerando que é uma economia psíquica, que o faz dizer que a histeria é uma anomalia da distribuição das excitações, em que há um excesso de estímulos no órgão psíquico. E esse excesso de estímulos tem uma distribuição parte consciente, parte inconsciente. Quer dizer, tem algo que a pessoa sabe, uma causa que a pessoa sabe para aquele sintoma, e uma causa que a pessoa não sabe para aquele sintoma e que aparece sob hipnose. A cura, então, dos distúrbios histéricos é mudar essa distribuição de excitações. Então tem intervenção na histeria física, que são as diversas terapias e também o isolamento do paciente, até a resolução de problemas orgânicos, né? E tem a intervenção psíquica, que é a sugestão, e também a estimulação para que o paciente diga da história psicológica daquela doença. E tem uma outra parte aqui, um apêndice chamado histeroepilepsia. Na histeroepilepsia, observam-se ataques de convulsões gerais, como na epilepsia. Aí tem uma nota aqui, dizendo: no primeiro momento, Charcot designou como histeroepilepsia os casos graves de histeria, em cujos ataques há uma fase epileptoide. Desde então, ele abandonou esse termo, que levava a infindáveis mal-entendidos, e designa esses casos como grande histeria. Portanto, não devemos atribuir valor especial ao termo histeroepilepsia. E, sobretudo, devemos evitar a concepção de que ele se aplica a uma doença específica, que reúne as características da histeria e da epilepsia. Há pessoas que são histéricas e epiléticas. Mas então, as duas enfermidades coexistem, uma sendo complicação da outra, sem que a modifique. E os ataques que sofrem esses pacientes são, a cada vez, ou histéricos ou epiléticos. Então, na histeroepilepsia, observam-se ataques de convulsões gerais, como na epilepsia. Como sintomas precursores aparecem? Sensação de sufocamento, dificuldade para engolir, dores de cabeça e de estômago, vertigem
e peculiares sensações de estiramento nas extremidades. Soltando um grito, os pacientes caem e são tomados de convulsões. Tem espuma na boca e os traços do rosto deformados. Inicialmente, as convulsões são de natureza tônica, depois clônica. Em geral, porém, o ataque não ocorre de maneira tão súbita como na epilepsia. Por um momento, os pacientes procuram lutar contra as convulsões e se guardar de ferimentos sérios ao cair, e evitam situações de perigo. Um epilético pode cair no fogo, um histérico não. Enquanto o epilético empalidece no começo do ataque e depois fica cianótico, o rosto de um histérico mantém mais ou menos a cor normal. Ferimentos na língua por causa de mordidas são raros na histeroepilepsia. No ataque histeroepilético, sucede com frequência o opistotano completo. Nos indivíduos epiléticos, geralmente não. Durante esse ataque, apenas nos casos mais graves, a perda de consciência é total. Depois dele, os histéricos se recuperam de imediato. Na maioria das vezes, não resta a tendência ao sono e à fraqueza, como nos epiléticos. Por outro lado, não são excepcionais depois visões de ratos, ratazanas, cobras e também alucinações auditivas. Além desses ataques, encontram-se nesses pacientes todos os sintomas da histeria. Então, ele faz uma comparação de histeroepilepsia com a epilepsia, né? Tá bom?